para que você veja algo interessante sobre Dan. Aquele filho de Jacó, que era, sabe o quê? O mais nobre dentre os filhos. Era aquele que todo mundo olhava com admiração. Era o que sabia falar as palavras no lugar certo. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 49, verso 16. Vamos ler devagarinho, para que entre na sua cabeça, para você entender quem são os danitas que foram retirados do céu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Para o dedo aí, não lê para frente. Jacó disse para ele, você foi colocado por Deus como juiz. Ele tinha capacidade de discernimento. Deus tinha dado para ele a capacidade de olhar alguma coisa e entender do comportamento das outras pessoas como fazer para ajudá-las. Está claro isso daqui? Vocês já viram pessoas assim que olham, que ouvem? Na verdade, ele seria um bom psicólogo cristão. Deus tinha dado para ele condição de observar, ver e trabalhar aquilo de forma correta. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Foi o que Deus programou para ele. Deus deu a Dan discernimento para ser juiz. Mas, desgraçadamente, não usou isso para Deus. Usou isso para buscar fazer de sua própria vontade um laço. Ele usou o seu dom de juiz para buscar o mal nos demais e acusar falando mal dos outros. Leia o próximo versinho. O verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uau! Que tipo de caráter é esse? A serpente é símbolo de quem? Hã? Embora Jesus também foi chamado de a serpente que foi levantado no deserto, por quê? Porque o pecado de todo mundo ia cair sobre Jesus na cruz. Por isso que naquele momento ele seria uma serpente. Está entendendo isso aqui? Não que Jesus seja serpente, é só no momento que ele recebeu o pecado. Mas quem é a serpente na Bíblia? Satanás. Satanás. E Dan aqui é comparado a uma serpente, uma víbora que morde o calcanhar por detrás. Será que ele estava destinado a se perder? O plano que Deus tinha para ele era bom. Mas por que aconteceu isso com Dan? Para ser serpente que morde por detrás, foi o que lhe custou sua entrada no reino de Deus. Deus odeia esse tipo de caráter. Abre a sua Bíblia em Provérbios 6. Dá uma olhada. Poucos lugares na Bíblia fala que Deus odeia alguma coisa. Só existe 2 lugares, na verdade, que falam que Deus odeia alguma coisa. Uma delas é esse lugar que você vai ler. Provérbios 6. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia em Provérbios 6 para você ficar pasmo o que Deus traz ali para você e para mim. Porque isso é muito sério. Para hoje nós tomarmos uma posição em nome de Jesus. Leia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quem lê a Bíblia dentro da igreja não dorme no banco. Não sente sono. Porque o Espírito de Deus revigora os neurônios. Provérbios 6, verso 16 em diante. Dá uma lida aqui o que a Bíblia fala. Ó. Há 6 coisas que o Senhor... Só que há uma 7ª o quê? E uma 7ª que sua alma o quê? Abomina. É mais que odiar. Vamos ler quais são essas 6 coisas e a 7ª? Vamos ver o 17. Olhos altivos. O que é olho altivo? O que é olho altivo? Orgulho, aquela pessoa que olha por cima das outras assim. Vocês já encontraram isso? E não é o que a moda ensina? Dá uma olhada que coisa interessante que o diabo coloca no mundo. Não é o que a moda ensina? Tem que olhar por cima dos outros. Deus odeia olhos altivos. O que mais? Língua mentirosa. Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. É a 3ª coisa que Deus odeia. Coração que maquina projetos iníquos. Vocês já ouviram falar isso?
De pessoa que fica imaginando uma coisa bem ruim para poder fazer para outra. Coração que maquina projetos iníquos. Avante. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe de uma coisa que está errada e vai atrás. Depois ainda diz, a graça de Jesus me salva. Avante. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso é diferente de mentira. Isso aqui é o falso testemunho, né? Agora veja, a 7ª coisa. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, que coisa incrível. Deus diz que abomina estas coisas, mas odeia, tem abominação por quem semeia contenda entre irmãos. O que morde por detrás, o que fala mal dos seus irmãos. Dan tinha percepção para ajudar, mas ajudou a destruir pessoas com seu julgamento. E vocês sabiam que existe um lugar na Bíblia que Deus já tinha dito antes de Dan se perder, que quem mordesse por detrás com sua língua não entraria no santuário celestial. É por isso que eles não estão no santuário celestial. Abre a sua Bíblia em Salmo 101. Salmo 101. Corre ali um pouquinho para trás de Provérbios. Salmo 101. Dá uma olhada o que Jesus pergunta. Aliás, esse Salmo 101 é o Salmo dos 144 mil, viu? É o Salmo dos 144 mil. Porque é o Salmo que fala exatamente das mesmas palavras que está em Apocalipse. Lê aí junto comigo, ó. Salmo 101. Vamos ler juntos 144 mil de Deus. Vamos ler? Diz assim. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas têm prazer. Glória e majestade em sua obra, e sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e compassível o Senhor. Dá mantimento aos que temem e lembra da sua aliança para sempre. Mostrou o seu povo, 101. Desculpa, eu estou lendo 111. Nossa, que coisa. Aí lá, 101. Aí lá. Juntos. 101, desculpa. Cantarei, já voltou? Já. 101. Salmo 101. Cantarei do teu amor e da tua justiça a ti, ó Senhor. Cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero e não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração ainda perverso. Não conhecerei o mal. Agora, lê isso aqui, o 5. Aquele... O quê? O que está escrito? Aquele que difama o seu irmão às escondidas, o que Deus diz que vai fazer? Eu o destruirei. Meus irmãos, que coisa séria isso! A pessoa que faz isso vai se perder, Deus disse. Este é um assunto gravíssimo. Sabe por quê? Porque os danitas se perdem, eles não se salvam. É a única tribo. Gente, maior que o pecado de adultério, maior que o pecado de roubar. Algumas pessoas pensam que pecado não tem tamanho perante Deus. Tem tamanho. Porque o pecado de falar mal do outro não dá liberdade do outro se defender. Vocês sabem de uma coisa? Existe uma frase poderosa. Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Ainda que seja verdade. Vocês sabem o que acontece nas nossas reuniões de comissão? Quando nós nos sentamos como chefes de nossa igreja e abrimos a nossa boca para falar da vida de alguém, sem ter falado com a pessoa, nós estamos cometendo um pecado de abominação perante Deus. Se nós não falamos com a pessoa antes de falar aquilo em frente das pessoas, nós estamos sendo mensageiros de Satanás, não de Deus. Isso é coisa seríssima. Por quê? A Bíblia diz, se você tem algo contra o seu irmão, você vai aonde? Você vai no ouvido do irmão? Não. Você vai no ouvido do pastor? Não. Você vai primeiro a ele. E depois, se não der certo, você leva uma testemunha e fala com a pessoa. Se não der certo de falar uma testemunha, você fala para quem? Só para o seu pastor e mais ninguém.
Isso é salvar pessoas. Agora, quando você tem algo contra alguém e que você fala para outra pessoa, você é dano. E o céu está sendo negado de você nessa hora. Meus irmãos, que pecado horrível que nós cometemos. Infelizmente, hoje você entra nos supermercados, você vê uma multidão de revistas. Sobre o quê? Fofoca. Hoje em dia, se liga a televisão, tem programas inteiros para mostrar como as pessoas brigam. As pessoas têm um prazer mórbido de saber das desgraças que os outros passaram. Sabe esses programas que aparecem aí de... um juiz aparece julgando a vida das pessoas. E aí aparece lá uma mulher dando um monte de tapa no marido. Gente, que coisa absurda! Por que filhos de Deus teriam prazer de ver um inferno desse? E as novelas, elas são o que mesmo? Não são uma exposição da vida? Hoje em dia existe milhões, bilhões de dinheiro sendo gasto e ganho através de maneira de colocar uma câmera dentro da casa das pessoas para ver o que elas estão fazendo. Vocês sabem o que é isso? É o alimento que Satanás está dando para transformar 1 milhão de danitas. Pessoas que falam, que comentam sobre a vida dos outros. Pessoas que adoram comentar. Mas isso, gente, até olhar isso e aquilo é um pecado danoso, horrível. Mas eu vou dizer uma coisa. Pior é quando filhos salvos, gente da igreja de Deus, toma esse partido e vem na casa do Senhor e fala mal. Agora, o pior ainda é quem ouve. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Sabe por que tem o falador? Abre sua Bíblia em Provérbios 21. Você vai se assustar agora. Provérbios 21, você vai se assustar agora. Meu irmão, Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 28. Não deixa nada te atrapalhar. Em nome de Deus, ouça isso daqui. O que diz lá? Gente, olha o que diz aqui a minha Bíblia. Abre bem seu ouvido. A testemunha falsa perecerá. Tá certo, Danita não vai entrar no céu, né? Mas olha o que está escrito mais. Mas o homem que a ouve, o quê? Será destruído para sempre. Vocês já viram aqueles casos em que a pessoa chega e ouve, olha, não vai ouvir não, porque você não sabe o que eu sei da vida dessa pessoa. Toma muito cuidado, porque eu sei que fulano e fulana fez isso. Vocês sabem de quem que essas pessoas são enviadas? De Satanás. Porque se essas pessoas fossem enviadas de Deus, ela iria para salvar na pessoa pecadora e falaria com a pessoa, nunca sobre a pessoa. E o duro é que nós não sabemos que quando nós ouvimos, somos culpados igual. Sabe o que significa isso? Eu tenho um caderninho que por muito tempo eu usei. Eu trabalho em cima daquele caderno, que é um caderninho onde eu trabalho com os pacientes que eu atendo, as pessoas que eu cuido ali. E ali eu vou colocando. Mas às vezes algumas pessoas pensam que o meu trabalho de conselheira é para elas virem contar algum erro e alguma fofoca sobre alguém. Quando eu percebo isso, eu digo o seguinte para a pessoa: agora que você já confessou o pecado dos outros, que tal você confessar o seu? Raramente a pessoa, Danita, quando fala mal do seu próximo, ela corre porque tem um coração extremamente orgulhoso. Ela se acha melhor do que as outras pessoas. Sabia disso? O Danita se acha melhor que os outros. Tem um coração orgulhoso, uma vontade danada de ser melhor que a outra pessoa. Por isso é que fala mal. Porque quando fala mal, ela se esconde atrás do pecado do outro. Por isso que o Danita perdeu o céu. Salmo 15, verso 1 a 3. Vai lá em Salmo 15, por favor. Salmo 15. Abre a sua Bíblia em Salmo 15. E veja uma coisa interessante que diz aqui. Salmo 15. Salmo 15. E eu vou ler essa palavra para vocês no original, como está escrito em hebreu, tá bom? Salmo 15. Vamos ler juntos? Olha que bonito. Senhor,
quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Quem? Aquele que anda com sinceridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. E que mais? Aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que isso nos diz, meus irmãos? O que isso nos ensina? Eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. Se eu soubesse disso e me calasse, o que vocês fariam comigo? Se eu soubesse disso e me calasse, o que Deus faria comigo? Não é hora de nós colocarmos um freio, tanto na nossa língua quanto na língua das outras pessoas, quando vem falar conosco? Nós estaremos salvando pessoas ao fazer esse tipo de coisa. Nós estaremos salvando os seres humanos. Nós estaremos ajudando nossos irmãos a irem para o céu, resolver suas vidas. E quanta vida é destruída por esse tipo de ação? Quantos trouxeram um livro, Eventos Finais? Trouxeram? Eu preciso que mais pessoas tragam hoje à tarde. Abre a sua Bíblia. Abre o seu livro na página 154. Página 154. Abre o seu livro na página 154. Eu tenho um para você, ó. Você quer? Alguém precisa de mais um livro? Pega aqui, irmã. E dá uma olhada que coisa interessante. Estas coisas que eu estou falando, como não fui eu que inventei, elas têm que ser também esposadas por outra pessoa que seja eu, que não seja eu. Página 152. No parágrafo anterior ao final. O que é que diz ali? Vamos ler juntos? Como a linguagem é a mesma, vamos ler todo mundo junto. Página 152. Críticas injustas causam perdas de almas. Gente, é tão difícil ganhar uma alma. Só quem dá estudo bíblico sabe como é difícil ganhar uma alma. Quem aqui dá estudo bíblico? Eu queria ver a mão, por favor. Ok. É fácil ganhar uma alma? Não dói o coração quando você ensinou e a pessoa acaba escorregando por causa de alguma coisa que um irmão falou? Você fica ali meses ensinando, meses. E depois a pessoa ouve uma crítica horrível. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler todo mundo. Eu quero não só ouvir minha voz. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. Podem ler comigo, por favor. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor. E a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Por causa de calúnia, irmãos. Será que em nossa igreja, esta igreja, existe algum danita? Meus irmãos, ainda é tempo. Ainda dá tempo em nome de Jesus. Porque Deus não programou que os danitas fossem mortos ou perdessem o céu. Deus programou que eles se salvassem. Há algum danita em nosso meio? Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa. A esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda.
E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto, a igreja fica bem cheia? E ela disse, eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim, o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou, eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa, cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer, irmãos, por favor, isso é um grande mal-entendido. Ela dizia, não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse, olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou, só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse, ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte. Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo. Durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou. E ela olhou os detalhes do corpo do pastor. E guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano. E ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial. Foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava. E chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos,
pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca. Fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Sabe por quê? Abre seu ouvido, que agora a parte principal desse sermão está aqui. Em nome de Jesus, abre seu ouvido. Eu preciso que você ouça, não deixa nada te atrapalhar. Você sabe por que existem igrejas frias que não mudam? Você já viu aquelas pessoas falarem? Você é ancião, não é, irmão? As pessoas vêm para você e reclamam. Que igreja fria! O que está acontecendo? O que não acontece? Nada muda. Vocês sabem por que isso? Alguém sabe? Gente, a principal razão, e eu vou ler para vocês agora ali. A principal razão porque a igreja fica fria é por causa da presença dos danitas. Eles são aptos a trazer veneno para a cabeça e o coração das pessoas. Abre a sua Bíblia em Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Deus te fez para luzir nesses últimos dias da história da terra. Para crescer em nome de Jesus. Para fortalecer a sua história. Para se transformar numa bênção. Deus não fez a gente para sofrer, para se angustiar. Deus não fez você para ser um veículo do demônio, de Satanás. Deus fez você para viver, para ser abençoado, para ser feliz. Abre a sua Bíblia em Tiago. O que a Bíblia diz em Tiago 3? É um dos versos mais horrorosos da Bíblia, não é? Porque ele fala claramente de gente que poderia ter sido perfeita e não é. Mas que pela graça de Deus pode ser. Com um pedido de perdão. Com um pedido. Tiago 3. Vamos ler juntos bem quietinhos agora. Eu vou deixar minha amiga ali tocando. Tinha uns 10 anos, sei lá, 8 anos que eu não via essa minha amiga. Eliette, muito bom te ver, viu, Eliette? Uns 8 anos. Nós estudamos juntas, ela fazia enfermagem no IAE, eu fazia fisioterapia. Não é? Eu estou muito feliz de te ver, você e o seu esposo, o seu filhinho. Vocês não tinham filhinho nessa época. E nem eram casados. E aqui na América eu recebi o seu convite de casamento.
Eu louvo o Senhor por ter enchido o seu coração de bênçãos, você e seu esposo. E que vocês levem esse sermão para o Brasil, para o nosso povo, para salvar nosso povo em nome de Jesus. Que poder livrar nosso povo das garras desse inferno e poder trazer para a nossa vida algum bem. Leia, por favor, Tiago 3. Leia em silêncio. E pede para Deus encher o seu coração. Olha o que diz aí. Meus irmãos, aqui na Bíblia diz que quem se acha juiz dos outros vai receber um juízo mais severo. Eu vou ler com vocês. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo ainda mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Sabe por que a gente não consegue vencer os outros pecados? Por causa da língua. Aqui está escrito isso, vocês acabaram de ler isso. Avante. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada por quem? Pelo inferno. Irmãos, em nome de Jesus, quando algum irmão vier falar mal de quem quer que seja, ainda que você saiba que é verdade, ore com essa pessoa, peça por ela, peça por você, porque não só Satanás está usando aquela pessoa, mas está tentando encontrar em você um meio de te acabar com a sua história e te levar a ser um danita também. A diferença em nome de Deus para quem se entrega. Vocês sabem? Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente se preocupa com o que os outros pensam a respeito da gente. Quando a gente tem 40, a gente não se importa com o que os outros pensam a respeito da gente. Mas quando a gente tem 60 anos, a gente descobre que as pessoas nunca pensaram em nós de verdade. Meus irmãos, em nome de Deus, vamos tomar o que o Senhor Deus nos deu de bênção, de poder. Agora é o momento de você se entregar ao Senhor, de você falar com Ele. Peça: Senhor, eu quero ter em mim o sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ter no meu coração as mesmas coisas que Jesus tem. Eu quero olhar para o meu irmão e quero ver nele a bênção do Senhor sobre mim. Eu quero que Deus controle minha língua, meu pensar. E se apronte para ir pedir perdão para quem quer que seja, mas para resolver a vida. Peça ao Senhor. A Eliette vai cantar agora. E eu queria que você falasse com Deus sozinho. Eliette, antes de você cantar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguma pessoa que tem algum perdão a pedir para alguma pessoa porque falou mal de alguém? Só essas? Meus irmãos, tem alguém que tem algum perdão a pedir porque ouviu alguma coisa que alguém falou? Louvado seja o nome de Deus, eu estou falando com uma igreja salva. Porque todos nós caímos nesse pecado. Eu queria ver. Fale com Deus agora e peça: Senhor, me livra disso, porque eu quero entrar no céu. Quero entrar no céu pelas portas, na cidade pelas portas. Fala com Deus, Deus vai te ouvir. Haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Haja em nós o mesmo Espírito. Não deixa que nada te atrapalhe. Deixa eles colocarem o microfone ali. É você com Deus agora. Fala com o Senhor. Fala com Ele. Deixa Deus encher o seu coração. Não se preocupe se alguém levante. Não se preocupe se alguém olha torto. Gente, de um sermão sempre sai dois tipos de pessoas. O mesmo sol que endurece o barro amolece a vela.
Então não se preocupe. Algumas pessoas vão sair tristes, outras vão sair felizes. Faça a sua parte. Ore ao Senhor. Peça para Ele: Senhor, eu quero entrar na cidade pelas portas. Transforma meu coração. Fala com Deus. É o seu momento com o Senhor. Age em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus.